Quantos querem? Que andam passeando dentro do fogo. E não há, de fato, você é de Deus. Você não tem vergonha de mostrar que você é de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir quem agisse contrário. Fizeram o rei Nabucodonosor, claro que também o satrape, essa reação na vida das pessoas. Nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que nós adentramos na Tua presença, meu Deus, que invocamos o Teu nome, o Teu poder, e o Senhor venha, meu Pai, tomar a diretriz, meu Deus, que o Senhor venha tomar frente de tudo que viermos a falar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem venha alcançar vidas, que esta palavra, meu Pai, venha transformar vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para o louvor e para a glória, meu Pai, do Teu santíssimo nome. Nós já repreendemos, meu Pai, toda a influência, meu Deus, do inimigo e determinamos o milagre, a bênção do Senhor sobre, meu Pai, o teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que nos acompanha aí no conforto da sua casa, você que nos acompanha no carro, no avião, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos falar hoje de um tema que eu gosto muito. Deus está à procura. Você sabia que Deus está procurando um povo diferente para estar vivendo com Ele, para estar ajudando na propagação do Evangelho? E eu quero falar para vocês a primeira pessoa que Deus, Ele procura. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 22, que diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos, entenda muito bem. Deus não está à procura de pastor, Deus não está à procura de ministro de louvor, Deus não está à procura de obreiros, Deus procura adoradores. Adorar significa render culto a Deus, é permitir que Deus se manifeste na sua vida para glorificar, para exaltar o nome dele, meu irmão. E você precisa, em nome de Jesus, se tornar um adorador. Uma vez que você se torna um adorador, certamente Deus pode sim te colocar como obreiro, como um presbítero, como um diácono. Deus pode colocar você para fazer coisas grandes para realizar, porque ele diz lá em João capítulo 14, versículo 12, né? Em meu nome fará coisas maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, quando você se torna um adorador, quando você passa a ter uma atitude que permite Deus se manifestar na sua vida, certamente, através da sua vida, Deus levantará outras pessoas, ou através de você, outras pessoas estará alcançando também o reino de Deus. Mas enquanto não formos estas pessoas que o Pai está procurando, que é, no caso, os verdadeiros adoradores, não é só ser um adorador, mas verdadeiro adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade, não teremos condições de levar as pessoas a Deus. Infelizmente, se vê muitas pessoas tentando atrair atenção para si, e o objetivo do Evangelho não é esse.
O objetivo do Evangelho de Cristo é você atrair as pessoas para Cristo, levá-las a Deus em nome de Jesus. Quando você aprende a ser um adorador, você não está mais buscando que as pessoas reconheçam aquilo que você faz. Não, você vai levar as pessoas a reconhecer o Senhor Jesus como um Senhor e Salvador da vida delas, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele fala muito bem sobre isso quando os discípulos voltaram de uma missão, né, de uma viagem missionária, e glorificando, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios sujeitam, até os demônios se curvam. Aí o Senhor Jesus olha para eles e responde o quê? Não fiquem felizes com isso, não se gloriem por isso, se gloriem por ver os nomes deles escritos no livro da vida. É dessa maneira, nós temos que estar felizes quando a pessoa se arrepende. O adorador, ele tem isso, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa procura entender o propósito de Deus na vida dela, e quando ela coloca a vida dela no altar de Deus. O verdadeiro adorador, ele deve agir dessa forma, não buscar atenção para si, não querer a glória de Deus, até porque a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 42, versículo de número 8, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque eu estou buscando fama, sucesso. Não, irmão, quem tem que ter a fama é Jesus. Quem tem que ser glorificado é o Senhor. Quem tem que ser notoriedade é o Senhor, e não nós. Nós somos apenas um mensageiro, um instrumento de Deus para levar as pessoas a conhecer o reino do Senhor. Porque ele diz aqui, ó, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ó, em espírito é algo de dentro, não é algo forçado, é algo que flui de dentro de você. E em verdade, ou seja, tem que ter sinceridade no meu coração. Quando as pessoas veem a sinceridade, veem que estamos falando do Espírito dentro da palavra de Deus, elas serão tocadas por Deus e chegarão assim ao arrependimento, e começarão a produzir os frutos de arrependimento, e começarão a se chegar diante de Deus. Então essa é a primeira pessoa que Deus está à procura: os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos para a segunda pessoa que Deus está à procura, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Isaías 59, verso de número 16. Diz assim: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Meu querido, a segunda pessoa que Deus está procurando são intercessores. Infelizmente, as pessoas estão tão preocupadas com elas mesmas, se tornaram egoístas. Jesus disse que nos últimos dias muitos se apostatarão na fé e se tornarão amantes de si mesmos, que esquecem de estar olhando para as pessoas, tendo olhar de misericórdia, aquele olhar que Jesus teve para conosco, e não mais intercede. Interceder, irmãos, é intervir em favor de alguém, é você orar por alguém, é você suplicar por alguém. Eu gosto de resumir esse conceito de interceder da seguinte forma: é você comprar a briga da pessoa, é você se colocar no lugar da pessoa. Mas infelizmente também muitas pessoas preferem hoje julgar a pessoa por estar numa situação difícil, numa situação ruim, do que interceder. E temos um grande exemplo na Bíblia em relação a isso, que também no Evangelho de João, no capítulo 9, quando os discípulos se deparam com um jovem que era cego de nascença, e eles perguntam ao Senhor Jesus Cristo: mestre, quem pecou,
ele ou os pais? E é uma pergunta que não tem lógica, que não tem fundamento. Por que digo isso? Como é que uma criança teria pecado? Como pode uma criança ter pecado? Se o Senhor Jesus disse que das criancinhas é o reino dos céus. É um bebê. Como é que ele poderia nascer com um pecado? Entende isso? Né? E aí o Senhor disse, nem ele nem os pais. Tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então é mais fácil a gente julgar. Mais fácil colocarmos peso na pessoa do que interceder, do que fazer, né, do que cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos de fato, de verdade, em nome de Jesus. E vivemos nos últimos tempos, infelizmente, está pensando mais em nós. Até tem gente que nem por ele está orando. Ele fica sempre nessa: fulano ore por mim, ciclano ore por mim, e nem ele está orando por ele. Como é que ele vai interceder? Como é que ele vai comprar a briga dos outros? E nós precisamos olhar um pouquinho ou um pouco mais para o nosso semelhante. Imagine se você tirasse pelo menos um dia na semana para você orar pelos governantes. Imagina, orar pela nação, orar pelas pessoas que estão hospitalizadas, orar por aqueles que estão marginalizados no mundo das drogas, no mundo do crime. Você pode não saber, mas isso pode ter um reflexo muito grande na vida das pessoas, que só vamos entender isso quando estivermos lado a lado com nosso Pai Celestial. Me fez lembrar agora, Deus trouxe à minha memória um caso muito interessante de um rapaz que ele foi incomodado por Deus para ele ir às 3 da manhã numa praça e começar a orar. E ele, mas já agora do melhor sono, eu não poderia orar dentro de minha casa, mas o incômodo foi tão grande. Ele morava próximo à praça, ele foi na praça e começou a orar, glorificar a Deus, e buscando ao Senhor, e glorificando ao Senhor ali, orando por pessoas que estavam pensando em suicídio, estavam querendo dar cabo da própria vida. Ele foi orando, foi buscando a Deus, e depois que ele terminou, cumpriu ali o propósito de Deus, ele vai para casa. Semanas depois, mais ou menos umas 20 semanas depois, né, em torno aí, sei lá, de 8, 9 meses, mais ou menos, ele está na igreja e um rapaz vai dar o testemunho. Olha que coisa interessante. Dá o testemunho da seguinte forma: eu quero glorificar a Deus porque no dia tal hora, eu estava na marquise do prédio onde eu moro, não estava mais suportando a minha vida e ia cometer suicídio, e de repente tinha um moço orando e falou, tocou muito profundo, exatamente naquilo que eu estava vivendo, e que não era para eu fazer aquilo. Esse moço nem me viu, nem me percebeu ali, mas foi tão forte aquilo ali que eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida, e eu recuei e estou aqui hoje para glorificar a Deus. Imagina, irmãos. E os dois estavam na mesma igreja. E aí o irmãozinho que tinha feito a intercessão está lá no fundo olhando. Nossa, esse dia foi eu que estava lá, eu que estava orando. Ele começou a entender que quando Deus cobra para orar pela madrugada, para orar, seja qualquer que seja o horário, em favor de alguém, ainda que você não conheça, você tem que fazer isso. É por isso que eu quero convocar você, meu querido irmão que nos acompanha. Tire um momento e ore para as pessoas, ainda que vocês nunca as tenham visto, não as conheçam, mas ore por ela. Não pense que o seu problema é maior do que o dos outros, que tem muitas pessoas por aí com inúmeros problemas. Mas se você começar
a tirar um tempinho para orar em favor do semelhante, eu tenho certeza que no nome de Jesus, Deus também estará cuidando das suas questões. Porque quando você cuida daquilo que Deus confiou a você para cuidar, certamente Deus também cuidará de você. Coloque isso no seu coração e tenha isso como um propósito de vida em nome de Jesus. Então seja um intercessor. Vamos para o terceiro tipo de pessoa que Deus está à procura. Está aqui no Salmo 101, em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então o texto aqui está muito claro. Deus procura os fiéis da terra. Não é qualquer pessoa, é aquela que está comprometida. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: você está envolvido com Deus ou comprometido com Ele? Porque tem gente que está namorando, ele fala, não, estou envolvido com fulano. É um envolvimento, é uma enrolação, uns embrulhos ultimamente que acontece, que só a misericórdia de Deus. E tem pessoas que vêm para Jesus e continuam no embrulho, quer continuar no embrulho com o Senhor. Mas o Senhor diz aqui que Ele está procurando fiéis, pessoas comprometidas com Ele, com o reino, não envolvidas. Porque envolvido ele vem e vai, não quer aliança, não cria uma raiz, não tem propósito. Ele só quer atingir os objetivos dele, e alguns não conseguem atingir os objetivos de pronto, aí fica meio que chateado, meio que rebelde, dá calundum, sabe? Esse menino rebelde, esse menino cabeça virada, mal criado, vira a cabeça, confusão danada, sabe? E tem crente que está assim. Aí Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. E você precisa deixar as coisas de menino, ser um fiel. Ser fiel é seguir o propósito que Deus tem designado para a sua vida, em nome de Jesus. Ah, mas é difícil. Mas quem te chamou foi quem? Se Deus lhe chamou, certamente Ele que te sustenta, Ele que te fortalece. Pode surgir situações em alguns momentos de nossas vidas que parece que os ombros, curva, o peso é grande. Só que o Senhor Jesus, Ele disse lá em Mateus capítulo 11, verso 28, que temos que estar sobre Ele, porque o jugo é suave e é leve. Quando você começa a colocar tudo sobre Cristo, você não sente mais tanto peso assim. O fiel, ele tem que agir assim. Ele tem que agir dentro da palavra de Deus. Mas eu não estou aguentando mais. Coloca tudo sobre Cristo. A questão é que muitas vezes nós queremos carregar algo que não é nosso. Até a ansiedade, a gente tem que colocar sobre quem? Sobre Cristo. Está lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas deixamos as ansiedades, as inquietações tomar conta da gente. Mas, irmão, fiel tem que estar comprometido com a palavra de Deus. Momentos que serão difíceis, mas eu tenho que começar a lembrar: não, Deus me disse isso, eu vou ficar firme nisso, em nome de Jesus. Pessoas podem se levantar para tentar atrapalhar você, mas é assim mesmo, irmão. Sabe por que levanta? Porque você é sucesso. Entendeu? Você é sucesso. Você é sucesso. A audiência é massacrante. O Ibope está crescendo. Quando você não é sucesso, você não tem Ibope, meu querido. Entende?
você não tem sucesso, a audiência cresce, ela vai entrar em declínio. Então, quando você é sucesso, é natural que venha o chicote no lombo, mas você tem que estar firme como fiel, olhando para o Senhor sempre, que é o autor e consumador da sua fé. Você não pode recuar, você não pode deixar a moleza tomar conta de você de forma alguma, simplesmente não. Sabe por quê? O que ele fala aqui no verso 7: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Imagina, tá mais. Às vezes fica comparando, mas porque fulano de tal não é fiel, fulano de tal não segue isso, como é que fulano de tal diz que é crente e não segue assim? Aqui, ele nunca está firme diante de Deus, ele parece uma roda gigante, só anda oscilando na fé, nunca está firme num propósito. Você não tem que olhar para isso, você tem que olhar para Deus e para aqueles que querem compromisso com Deus, não para os relaxados, porque o relaxado ele não vai para frente. A verdade é essa, em nome de Jesus. Para finalizarmos, você viu sobre adoradores, intercessores, fiéis. Agora vamos para Isaías 38. Isaías 38, no nome de Jesus, versículo 1. Isso aqui é muito interessante, olha aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha aqui. O Ezequias estava lá no seu reinado, tranquilo, quieto, aparentemente tudo indo bem. Por fora, ele estava uma bela viola, meu irmão, mas por dentro ele não sabia o que estava acontecendo. A terra remou, não é verdade? E de repente chega o homem de Deus e diz: olha, Deus manda te dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu pergunto para você que nos acompanha nesse dado momento: como você tem reagido a uma notícia como essa, a um diagnóstico como esse? Vamos ver aqui qual foi a resposta, qual foi a reação do Ezequias. Verso 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor. E qual tem sido sua reação? Eu lhe pergunto, a reação do Ezequias foi uma reação positiva ou foi uma reação negativa? É claro que você há de concordar comigo que foi uma reação positiva. E é o importante para aqueles que temem a Deus, é importante para aqueles que confiam no Senhor, que são fiéis, que procuram viver comprometido com a palavra de Deus, orar. Se vê o diagnóstico, se vê a má notícia, ele tem que estar buscando a Deus para que Deus venha rever esta questão, para que Deus venha intervir, e mudar a questão. Só que o problema está na maneira que ele faz a oração. Olha aqui, verso 3. E diz, olha a oração dele: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isso aqui é uma oração de se vangloriar, oração de exaltação. Ele diz que andava em verdade diante de Deus. Ele diz que tinha um coração perfeito e que fazia tudo direitinho, tudo certinho, tudo que era reto aos olhos do Senhor. Mas aí tem um ponto aqui de continuação. E os letrados de plantão sabem, quando tem um ponto, é um momento de pausa, momento de reflexão. Não é verdade? Então ele tem que dar uma pausa aqui. Nessa pausa, eu acho que Deus faz com que ele lembre, porque ele queria que Deus lembrasse. Olha como inicia a oração: lembra-te, peço-te. Aí depois Deus faz com que ele lembre. Você está lembrado que você não é isso que tu está dizendo, não.
Entende? Aí Deus faz com que ele lembre, nossa, eu estou vacilando, eu estou dizendo que eu sou o rei da cocada preta, eu estou dizendo que eu sou o bam, 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 mas na realidade eu não sou nada disso. Irmãos, diz na continuação do versículo o quê? E chorou Ezequias muitíssimo. Algumas traduções diz, e chorou Ezequias demasiadamente, descontroladamente, copiosamente. Imagine, queridos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Por que ele chorou, irmãos? Mais uma vez, refletindo sobre a oração e o porquê daquilo que está acontecendo com ele. E aí, vem no versículo 4, o seguinte: então, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aí eu vos pergunto, amado telespectador, amado ouvinte, por que Deus mandou agora o Isaías dar um novo recado para o Ezequias dizendo, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas? Queridos, aqui está a quarta pessoa que Deus procura. Primeiro, ele viu nessa reflexão que ele fez, que ele chorou muito, que ele não era perfeito coisa alguma, até porque nenhum de nós somos perfeitos e jamais conseguiremos atingir. Até porque quando você chegar a essa perfeição que você acha que tem, é melhor você ir logo para o céu, porque para ficar perto da gente, vai que alguém contamina você. Entende? Então é bom que você vá logo. É igual aquela pessoa que quer namorar, sabe? Que quer namorar, quer casar e quer encontrar o cabra perfeito. Ela nunca encontra o cabra perfeito. Aí fica, nossa. Quando você encontrar o cabra perfeito, se afaste dele, porque você pode atrapalhar a vida dele. Pois é, quando você encontrar esse cabra perfeito, deixa ele de lado, que você pode atrapalhar a vida dele. Entende? E aí, para nós concluirmos nosso raciocínio, você observe que por que Deus ouviu a oração do Ezequias? Primeiro, porque Deus viu sinceridade, irmãos. Viu que não era uma lágrima de crocodilo, como se diz, entende-se. Diz os historiadores que esse termo é usado porque o crocodilo, quando pega a sua presa, ele joga para um lado, joga para o outro, vai enrolando aquela presa, e de repente ele imprime uma força tão grande que começa a sair lágrimas dos olhos do crocodilo. E aí não é porque o crocodilo está com dó, está com pena da sua presa. Não, ele quer terminar logo o serviço para se alimentar. E Deus viu que as lágrimas do Ezequias não foram lágrimas de crocodilo. E que Deus também encontre sinceridade em mim e em você, em tudo que viermos a fazer, no nome de Jesus. Permita-me orar por você nesse momento, no nome de Jesus. Ó Deus, Pai de amor, Deus de misericórdia, aprendemos muito, meu Pai, no dia de hoje. Que o Senhor possa achar em nós, encontrar em nós verdadeiros adoradores, intercessores, fiéis, pessoas comprometidas com a tua obra, comprometidas com o propósito. E que sejamos sinceros, meu Deus, em tudo que viermos a fazer. Porque se o sincero é verdadeiro, ele é espontâneo. O sincero, meu Deus, ele procura exprimir, meu Deus, aquilo que sente e pensa dentro da tua palavra. É uma pessoa leal, ela é natural, ele é cordial. E que o Senhor possa, meu Deus, encontrar isso em nós, em nome de Cristo, para a glória do teu nome. E para a glória do teu nome, Pai, abençoa todos que nos acompanham, em nome de Jesus, e amém. Graças a Deus.